E aí, pessoal, tudo bem? Olha, nessa aula de hoje eu vou falar com vocês, eu vou passar para vocês mais alguns exemplos de projetos que são criados, são concebidos na rigidez, com alguns índices de mérito, pensando aí em redução de massa e depois redução de custo. Continuando aí com as nossas aulas de projetos concebidos na resistência mecânica e na rigidez. Na próxima aula eu vou passar alguns exemplos de projetos onde a rigidez ela é deixada de lado um pouquinho em função da tensão de falha. Dá para a gente ver um pouquinho a diferença de comportamento entre as situações, entre os projetos. São projetos hipotéticos, mas baseados em situações reais. Esse exemplo de hoje é um espelho para um telescópio. O telescópio, aqui na imagem está mostrando um princípio básico de funcionamento de um telescópio, onde a gente tem uma abertura por onde a radiação luminosa vai entrar. Depois essa radiação ela incide sobre um espelho côncavo, ela é concentrada num ponto, onde o foco, né, desse espelho, desse reflexo, é concentrado na observação do usuário. Então aqui tem só um outro espelho para tirar a imagem de dentro desse sistema, ele reflete ela para uma objetiva e aqui o observador vai ficar com o olhão aqui olhando a imagem. Bom, se a gente pensar um telescópio pequeno, né, de pequenos centímetros de diâmetro, ou um telescópio de vários metros de diâmetro, o princípio é basicamente o mesmo. Quanto maior o tamanho da abertura, mais radiação luminosa vai passar pela abertura, mais ele vai conseguir enxergar. Se a gente pensar que o ponto focal aqui é constante, em alguns milímetros de diâmetro, se aumentar muito esse espelho, se fizer um espelho gigantesco aqui, ele vai conseguir jogar mais radiação nesse ponto, o que significa que a gente vai ter uma ampliação maior. Bom, pensando aqui um pouquinho nas definições, né, os espelhos, eles são discos simples, podemos pensar eles apoiados na periferia, no contorno desse disco. A deflexão no centro, como a gente está falando de imagem, se a gente tiver uma curvatura, pensar que um disco, esse disco sofreu um abaulamento pelo próprio peso ou por uma força externa. Se esse valor aqui chegar na dimensão de um comprimento de onda, a gente vai ter uma distorção da imagem. Então a imagem ela pode ver coisas que não existem ou deixar de ver coisas que existem. Então a deflexão, a rigidez de um espelho para um telescópio tem que ser extremamente elevada para não distorcer a imagem, principalmente em grandes ampliações. A massa da estrutura vai sofrer deflexão, né? Então se a gente apoiar esse espelho numa estrutura, essa estrutura também vai refletir, então a gente tem que pensar tanto na estrutura quanto no espelho. São projetos, são produtos extremamente rígidos, onde a menor variação pode atrapalhar o objetivo do espelho. Antigamente os espelhos eram feitos de materiais metálicos polidos, pegar aços, ligas de cobre, ligas de prata, esses metais são polidos. Por falar em espelho, eu vou deixar para vocês um link de um vídeo no YouTube também sobre produção de espelhos. Não sei se todos vocês conhecem, mas na engenharia de materiais é interessante conhecer esses processos. A gente vai ver ali a fabricação de espelhos. É um vídeo mais comercial, mas com um pouquinho de informação técnica, eu acho que vocês vão gostar. Eu vou deixar também junto com essa aula, depois vocês me dão um retorno se o vídeo for interessante ou não. Metais com densidade aí na ordem de 8.000 até 14.000 quilos por metro cúbico. Hoje em dia a gente já tem tecnologia para produzir vidros com vidro. Hoje em dia a gente tem já tecnologia para produzir espelhos feitos de vidro com uma película metálica sendo a película refletora. Esse mesmo princípio de reflexão que os metais têm, a gente não consegue fazer esse reflexo especular, né, esse brilho metálico, a gente não tem em outro material. Então, os espelhos de vidro, na verdade, o que reflete não é o vidro, mas sim o metal que é colocado atrás do vidro ou na frente do vidro. Com a densidade típica do vidro em torno de 2.300 quilos. O vidro ele é utilizado pelas suas propriedades mecânicas, mas quem reflete mesmo é o material metálico. Aqui é um desenho esquemático de um disco, que poderia ser o espelho, com uma certa espessura. Uma representação aqui desse ponto de apoio, né? Então esse material apoiado aqui na periferia, se a gente pensar que é um disco totalmente apoiado em toda a sua periferia, o centro dele pode defletir com a força aplicada
que pode ser uma variação de pressão, pode ser a própria força-peso do vidro. Se ele fosse colocado completamente em pé, seria um efeito de compressão, mas ele colocado deitado, nessa primeira posição aqui que eu estou mostrando para vocês, ele vai sofrer uma deflexão aqui no centro. Vou tomar cuidado de falar deflexão com reflexão, para não confundir. Ele vai sofrer uma deformação elástica aqui no centro, e essa deformação elástica tem que ser reduzida para valores nanométricos para impedir a deformação da imagem gerada. Bom, traduzindo aqui alguns dados para esse exemplo: um espelho de precisão, objetivo de performance menor massa possível para reduzir a questão da deformação elástica e também para reduzir a deformação elástica na estrutura. Quanto menor for a massa, menor vai ser a estrutura que eu preciso trabalhar para manter a rigidez do próprio espelho. O raio é fixo, deformação elástica não pode passar da dimensão de comprimentos de onda, e espessura variável. Então eu posso trabalhar na escolha do material para compensar na espessura. Lembrando que as dimensões do espelho, né, no caso o espelho deitado apoiado na periferia, a espessura do espelho é essa variável que a gente pode trabalhar para compensar a rigidez necessária de acordo com uma determinada força, sendo que o raio é um valor especificado nesse exemplo. Bom, já trazendo aqui para vocês as equações em função da rigidez e da tensão de falha para um disco sob pressão, que eu já tinha mostrado para vocês na aula anterior. Essa variação da pressão aqui pode ser entendida como força-peso, né? A pressão é força por área, então tanto faz se a gente está falando da variação de pressão de dentro para fora de um tubo pressurizado. Seria o mesmo caso de uma estrutura com seu próprio peso defletindo aqui nessa região. A espessura aqui desse material, e aqui o raio do disco. Bom, fazendo a resolução desta equação, a gente tendo aqui já a deflexão separada, isolada, né, da equação, basicamente é uma variação daquela equação de que tensão é força por área, força por área, e tensão é rigidez e deformação. Traduzindo aqui para essa situação de projeto, a gente tem a deformação elástica, nesse caso a deflexão em milímetros, entrando no lugar da deformação elástica, a gente faz aqui um passo a passo matemático e consegue isolar essa deflexão. O resultado disso vai ser 3/4, multiplica 1 menos Ni, esse aqui é o coeficiente de Poisson do material, a variação da pressão, raio elevado à quarta, módulo, espessura elevada a 3. A tensão máxima gerada na superfície, né, nesse caso aqui a força aplicando de cima para baixo, a tensão máxima de tração na superfície é 3/8 de 3 mais Ni, variação da pressão, raio ao quadrado, espessura quadrada. Então, nesse caso, a gente vai usar essa equação como equação do projeto, que é a equação que vai determinar a deformação elástica sob controle. Esse valor aqui de sigma tem que ser de poucos nanômetros, e a gente vai escolher o material, ajustar a espessura para poder atingir esse valor aqui, que é um valor fixo. Então a gente tem aqui valor fixo. Esse coeficiente de Poisson depende do material, mas na grande maioria dos casos ele gera em torno de 0,33, não muda muito em relação a esse valor, vai até 0,25, 0,35, 0,40. A gente pode considerar que isso aqui é um valor praticamente fixo. Variação da pressão, no caso, vai ser a força-peso, é fixo, raio é fixo, módulo depende do material e espessura variável. Então, a gente vai usar essa equação do projeto e isolar a espessura, porque a espessura vai ser em função do módulo que o material foi escolhido. É só jogar a espessura para cá, espessura vem aqui, e elevada a 3, e a deformação vem para cá. Então, essa é a primeira equação que a gente vai trabalhar como equação do projeto, tá? Aqui já a espessura isolada. Então, a espessura vai ser 3/4, né, massa, mg, que a gente está falando aqui de variação de pressão, força-peso. A gente consegue trabalhar com massa e ação da gravidade. Raio ao quadrado, módulo e o valor da deformação. Bom, a equação da performance nesse caso, menor massa possível, a equação da massa, volume e densidade.
o volume aqui vai ser πr² espessura vezes densidade. A gente tem a espessura, que é uma variável, a gente tem a espessura, que vai ser uma resposta de acordo com a escolha do material. Vamos substituir a espessura dentro da equação da performance para achar o índice de mérito. Já fazendo aqui, esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês fazerem, porque isolando aqui a espessura, para trabalhar isso aqui de uma forma mais fácil e combinar todo mundo, é melhor tirar todo mundo aqui de dentro do parênteses. Vai ser 3 elevado a 1/3, massa elevada a 1/3, gravidade elevada a 1/3. No caso aqui, você pode até chegar no valor final, né, de força-peso. Raio ao quadrado elevado a 1/3, tudo elevado a 1/3, tira o parêntese, combina todo mundo e depois põe o parêntese de novo quando for necessário. Porque aqui tem raio ao quadrado elevado a 1/3, daqui tem raio ao quadrado elevado a 1. Vocês vão ter que combinar o raio elevado a 1, raio ao quadrado elevado a 1/3 para poder depois chegar no valor final. Bom, então aqui já a resposta da equação da massa final vai ser 3G dividido por 4 deformação elevado a meio, π raio à quarta, densidade elevada a 3 meios, módulo elevado a meia. Então, esse valor aqui, elevado ou não, é a propriedade do material. Esse valor aqui a gente vai usar como índice de mérito. O índice de mérito para reduzir o peso vai ser módulo elevado a 1/3 sobre densidade, que é proporcional a esse termo aqui elevado a 3 meios. Então, nesse caso, o índice de mérito vai ser módulo elevado a 1/3 pela densidade. Nós vamos pegar o mapa de propriedade que tem densidade e módulo. Aqui tem a linha de referência de módulo elevado a 1/3 sobre densidade. Estou colocando aqui já uma linha de referência passando sobre os aços, como representação dos metais especulares. Uma outra liga passando aqui sobre o vidro, que está aqui, ó. Então, também uma outra linha de referência passando sobre o vidro. Em cima da linha, mesma massa. A direita do ponto, menor espessura. A esquerda do ponto de referência, maior espessura. E a gente pode trabalhar aqui pensando nos melhores materiais para um espelho de precisão para um grande telescópio. Colocando aqui uma referência com poucos materiais disponíveis, a gente tem algumas espumas, a gente tem bambu, madeira, polímero reforçado com fibra de carbono, algumas cerâmicas técnicas como possibilidade de escolha dos melhores candidatos, os candidatos que vão me dar a menor massa possível para esses espelhos especulares. Se a gente pegar cada um dos materiais e suas propriedades e calcular um índice de mérito, nós vamos chegar num valor, e esse índice de mérito vai ser usado para escolher o melhor candidato. Aqui ele já traz o resultado, né, do valor 1,7 gigapascal elevado a 1/3, megagrama por metro cúbico, só para poder não ficar um número muito grande aqui. Então eles fizeram uma gambiarra aqui nas propriedades, né, trabalhando com giga e com mega, mas é nada mais, nada menos do que pegar o valor de módulo, levar 1/3, dividir pela densidade. Aqui eu já trouxe para vocês os resultados de alguns dos materiais, né, os metais especulares, que são os materiais para espelhos antigos, os vidros, e aqui alguns dos candidatos, né. Se a gente olhar aqui, as ligas de alumínio, elas estão um pouquinho abaixo da referência, mas a gente pode pensar nelas também. Ligas de magnésio, né? Olhando aqui no ponto que eu tinha traçado, o alumínio está próximo, o magnésio está próximo, então a gente pode pensar nesses caras como os melhores candidatos. Polímero reforçado com fibra de vidro, polímero reforçado com fibra de carbono, magnésio, alumínio, espuma de poliestireno, isso aqui é isopor. O poliestireno está nessa categoria aqui de espumas rígidas, poliméricas. Bom, então a gente tem aqui algumas opções, já o cálculo do índice de mérito para esses camaradas. A gente pode ver que o melhor índice de mérito seria para espuma polimérica, para polímero reforçado com fibra de carbono, seriam os dois melhores candidatos. Magnésio, vidros e alumínio vão dar um valor próximo de massa, enquanto que o polímero reforçado com fibra de carbono já vai cair um pouquinho, e metais especulares está bem abaixo dessa comparação. Se a gente pegar um raio fixo de 5,1 metros de raio, vai dar 10,2 de diâmetro,
e calcular a espessura necessária para chegar na deformação na ordem de nanômetros, nós vamos encontrar uma massa final de algumas toneladas para esses materiais, para esses espelhos, né? O raio fixo, a espessura variável. Aqui, no caso das espumas, como elas estão muito à esquerda do diagrama, a espessura da espuma vai ser muito grande. Vocês podem até pensar, podem até calcular o valor da espessura, já sabendo que a massa vai dar 5 toneladas, com um raio de 5,1 metros, facilmente a gente encontra a espessura, só para a gente ter uma comparação, né? Vocês podem comparar a espessura da espuma com a espessura dos aços, baseado nas suas respectivas massas. E a gente pode ver que é proporcional ao índice de mérito. Quanto maior o índice de mérito, maior a massa, menor a massa. Então, a gente tem aqui uma constatação direta de como que o índice de mérito traz para a gente uma informação rápida dos melhores candidatos. Aqui é uma pós-análise. Depois de escolher alguns candidatos, a gente tem uma consideração que a gente pode descartar o melhor, ou o segundo melhor, ou o terceiro melhor. A gente pode escolher o material que mais é adequado ao projeto como um todo. Então, se a espuma de poliuretano ela vai me dar menor massa, porém ela tem uma estabilidade dimensional muito ruim. Para poder fabricar o espelho com a base de espuma e manter esse material estável ao longo do tempo, vai ser muito prejudicial, apesar de ter uma massa pequena. O polímero reforçado com fibra de carbono, ele é bastante interessante, a estabilidade dimensional dele não é tão boa assim, e custo pode ser um empecilho, mas é possível trabalhar com ele. Vidros, o magnésio vai ser menor do que o vidro, o problema do magnésio é a expansão térmica, uma dilatação térmica muito grande. A gente tem esses espelhos colocados em telescópios na superfície da Terra, onde a temperatura oscila aí 20, 30 graus, às vezes em poucos dias. Então, uma expansão térmica muito grande vai gerar um problema nesse material. Os vidros são os tradicionais, que eles vão dar uma massa intermediária, uma expansão térmica adequada, uma estabilidade dimensional adequada, apesar de uma massa bem maior do que outros candidatos, né? Então, os vidros como espelhos inteiriços, como espelhos uma peça única, ele acaba sendo uma das melhores opções ainda para a fabricação de espelhos, né? Aqui o problema do alumínio é a expansão térmica também, né? A questão do aço vai ficar muito pesado, apesar dele ser um material tradicional. Se a gente pensar só aqui de 73 toneladas para 20 toneladas, a variação é muito grande, então o ganho que vai ter na estrutura para suportar esse material é muito grande. O polímero reforçado com fibra de carbono, a estabilidade dimensional dele também é menor do que a dos vidros. Acaba que o vidro ele ainda é um candidato muito interessante. Eu trouxe aqui para vocês, né, a gente falou de um espelho de 5 metros, talvez de raio, vocês devem ter pensado que 5 metros é relativamente exagerado, mas existem casos de telescópios com valores até maiores, né? Então, tem esse telescópio aqui em Tóquio de 45 metros eu não sei se é raio, se é diâmetro, mas de qualquer forma é bem grande. Ele foi, para resolver o problema da rigidez, ele foi composto por painéis de polímero reforçado com fibra de carbono, pequenos painéis, cada painel com o seu raio reduzido e um suporte individual para cada raio, para cada painel. E esses painéis foram colocados de forma conjunta, formando um grande espelho. Então, foram pequenos pedaços que foram somados para formar um grande espelho, formando aí um refletor parabólico. Esse japonês aqui, de 8,2 metros, provavelmente de raio, foi construído aqui na ilha do Havaí. No Chile, o Chile tem um telescópio onde macacos hidráulicos são colocados embaixo do espelho para ajudar a suportar o peso sem gerar distorção. Então, são alguns recursos que a engenharia usa para resolver o problema da distorção. Cá entre nós, se a gente pensar numa distorção de nanômetros, né, tem que ser uma estrutura muito bem controlada. Esse aqui seria um espelho fabricado em pequenos módulos, né? Esse espelho aqui deve ter uns 3, né? Uns 1,5 metro, 2 metros de raio. Aqui são vários painéis que podem ser compostos formando um espelho, né? Como é o caso do espelho que eu comentei com vocês, de 6.000 painéis de fibra de carbono. E aqui uma imagem já real, isso aqui é uma ilustração, isso aqui é uma imagem real desse telescópio construído pela China. Esse telescópio aqui estava previsto para 2016. Te confesso que até hoje eu não fui conferir se ele já foi inaugurado. Mas ele é um telescópio composto por diversos painéis e eles têm um ponto concêntrico onde
capta toda a informação que é refletida por ele. No caso, a gente está falando de espelhos, né, de peças para refletir a luz. O conceito é o mesmo se for para refletir outro tipo de radiação. Por exemplo, esses telescópios aqui, o nome telescópios é usado para assinar para imagem, mas a gente poderia pensar num receptor de sinal de rádio, que nada mais é do que a mesma radiação, só que com comprimento de onda diferente. Pode ser para captar sinais de infravermelho, sinais na radiação visível, enfim, a construção, o conceito é o mesmo e o objetivo de rigidez é o mesmo. Aqui tem um link para depois quem quiser dar uma conferida nesse link. Bom, pensando no objetivo de reduzir custo, a gente pode trabalhar com o preço dos materiais como índice de mérito, né? A gente pode tentar, em vez de usar propriedade e densidade, pensando em massa, a gente pode pensar como objetivo de reduzir custo e calcular os índices de mérito para reduzir custo. Aqui eu estou trazendo para vocês um preço típico dos materiais por quilo, dólar por quilo. Esse preço varia bastante, depende da cotação, né? Não é muito comum a gente falar de cotação de materiais, mas existem. O que vocês mais conhecem deve ser a cotação do ouro. A cotação do ouro, todo dia sai no jornal, todo dia alguém está falando, mas tem a cotação do alumínio, a cotação do aço, a cotação do minério de ferro, a cotação do poliestireno, a cotação, enfim, de qualquer material. Existem bolsas de valores que trabalham com o preço dos metais, preço dos materiais. Aqui por categoria, metal, polímero, cerâmica e compósitos, então a gente pode ver que materiais commodities estão tipicamente aqui abaixo de $1 por quilo. Aqui estão as ligas de aço, ferro fundido, aço baixo carbono. Aqui tijolos, pedras, concreto, com preço bem abaixo aqui de 10 centavos de dólar por quilo. Então a gente vê que o concreto, ele, mesmo pensando numa oscilação, né, esse gráfico aqui é um gráfico fixo de vários anos atrás, o concreto em relação ao aço é bem mais barato, né, uma casa aqui de quase 10 vezes mais barato. Se a gente for pensar em materiais caros, né, falamos aqui várias vezes, o polímero reforçado com fibra de carbono é caro, titânio é caro, aço inox é caro. Se a gente for olhar uma comparação, enquanto que, vamos pegar como referência as ligas ferrosas, né, estamos falando aqui de 10, 20, 30, 40, 50, 60 centavos de dólar por quilo de aço baixo carbono. Ligas de titânio, nós estamos aqui falando quase $100 por quilo. Aço inox, na casa aqui dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, $7 por quilo. Se formos falar aqui de polímero reforçado com fibra de carbono, na casa aqui de 10, 20, 30, $40 por quilo. Então, polímero reforçado com fibra de carbono, mais caro que aço inox. Polímero reforçado com fibra de carbono é bem mais caro que aço. Polímeros commodities, como polietileno, polipropileno, PVC, na faixa de $1 por quilo, enquanto que teflon, silicone, o polietercetona, esqueci o nome desse pack aqui, polietileno e tercetona, uma coisa assim. Um polímero de engenharia também na casa dos $100 o quilo. Temos aqui a poliamida, policarbonato, polímeros intermediários. Nos materiais cerâmicos, né, concreto, cimento barato, alumina, zircônia, caro, nitrito de alumínio, caro, carbeto de boro, caro. Então dá para a gente ter uma boa noção de preço em relação aos materiais. Vamos fazer então um índice de méritos, pensando num projeto limitado na rigidez. A barra circular é a mais fácil de encontrar o primeiro índice de mérito, né? Depois a gente vai trazendo situações um pouco mais complexas. Uma barra em tração, material e raio variável, um projeto concebido na rigidez e eu quero reduzir o custo. Então, a gente pega a equação do projeto e temos agora que encontrar a equação do custo, a equação do preço. Tentem fazer aí esse exercício, vamos ver o que vocês vão encontrar e eu já conto a resposta. Bom, a equação da performance vai ser, aqui nós temos o raio variável, a gente encontrou aqui a equação do projeto em função do módulo, baseado na lei de Hooke. O raio sendo variável, a gente pode isolar ele. A equação do preço como performance, a gente pode pensar que o preço de um material é o preço dele vezes o preço de tabela dele vezes o peso. Se um material custa $1 por quilo e a minha peça tem 1 quilo, vai custar $1 o preço final.
Então, a gente pode pensar no preço final como uma equação matemática, sendo densidade e volume, vai dar massa, vezes o preço por quilo. O preço por quilo, vezes o tanto de quilo que esse material que esse produto vai ter, vai ser o preço final do produto. Aqui é uma versão bem simplificada, né? A gente está pensando no produto sem perdas no processo produtivo. Eu já mostrei para vocês, né, aquela equação de preço, onde o preço da matéria-prima entra e existe um fator de perda. Então, nesse caso, a gente vai desconsiderar o fator de perda, vamos considerar o fator cheio, como se não houvesse perda no produto, mas num processo real a gente teria que considerar o fator de perda. Tá? Então, o preço final do produto vai ser a massa vezes o preço por quilo desse produto. Se a gente fosse olhar aqui um polietileno, um PVC que custa $1 por quilo, vai saber o quanto que ele vai pesar a massa final do produto vezes o preço por quilo. Bom, trazendo aqui volume sendo a área da base vezes a altura, trazendo também já o raio ao quadrado na área da base, já transportando ele aqui e substituindo na equação, a gente vai ter uma equação final de preço baseado na força, comprimento da barra, deformação elástica, densidade, preço por quilo e módulo. A gente tem aqui as propriedades do material constantes. Então, o preço final ele é um valor constante vezes essas três propriedades do material que a gente vai escolher. Dependendo do material a ser escolhido, ele vai ter uma certa densidade, um certo módulo e um certo valor por quilo. Essas três propriedades aqui a gente pode usar como índice de mérito. Então, o índice de mérito vai ser o módulo dividido pela densidade vezes o preço por quilo desse material. Bom, sabendo que densidade é massa-volume, a gente pode esse preço é o preço para 1 quilo. Então, se a gente pensar que aqui massa sobre volume, e aqui eu tenho a massa de 1 quilo, a gente pode fazer uma proporção para um custo em volume. Então, seria o preço por quilo vezes o tanto que ele tem, mais massa-volume, a gente fazendo esse cálculozinho de massa e volume do material, a gente pode encontrar o preço por metro cúbico. E aqui a gente tem tabelas de materiais para simplificar um pouco o índice de mérito. A gente tem o preço por volume do material como referência. Então, aqui eu trouxe uma outra tabela de preço por metro cúbico em função dos tipos de materiais. É a mesma coisa, só que aí a gente pega o material, a densidade e um volume fixo de 1 metro cúbico e transforma o preço por quilo em preço por metro cúbico. Então, a gente tem a mesma coisa aqui, os materiais mais caros para cada categoria e os materiais commodities aqui na parte mais baixa da tabela do diagrama. Bom, além do preço por volume ser uma boa opção na hora de fazer um índice de mérito, por simplificar um pouco a continha, a gente pode pensar também num preço relativo. Já que os materiais variam o preço todo dia, essa variação ao passar dos meses, ao passar dos anos, pode ser bem relevante. A gente, para comparar os materiais, pelo menos do ponto de vista didático, né, do ponto de vista real, a gente pega o preço do dia, a cotação do dia, o preço real do produto para fazer o cálculo de preço final. Mas do ponto de vista didático, a gente pode pensar num preço relativo. O aço, sendo um material tradicional, uma commodity tradicional, pode servir como base de preço para o material. Quando os materiais aumentam de preço, o aço aumenta de preço. Quando os materiais reduzem o preço, o aço reduz de preço. Então, ao longo do tempo, a relação entre o custo do material com o custo do aço é mais ou menos constante. Então, a gente pode usar essa relação fixa ao longo do tempo, didaticamente falando, e chegar num meio termo. Então, a gente tem aqui um índice de mérito baseado num custo em volume relativo. Esse custo em volume relativo, a gente pode pegar nos livros, nos diagramas, e usar ele como substituição ao custo em volume, que foi usado em substituição ao custo em massa. Então, um projeto para reduzir massa, a gente pode usar o custo em volume relativo ao aço. Esse é um diagrama onde ele apresenta o custo por volume, custo relativo em relação ao aço. Se a gente pegar as ligas de aço, elas estarão no valor igual a 1. Aqui está o valor igual a 1 de custo. A gente tem aqui as ligas de ferro fundido e aqui as ligas de aço. Então, um aço foi escolhido como commodity com custo igual a 1.
os outros materiais são baseados nesse aço. Geralmente esse aço é um aço baixo carbono, né? Um aço 1020, um aço 1010, que são os de grande proporção e mais baratos. Então a gente tem aqui uma relação dos preços dos materiais, para cá os materiais mais caros que o aço, para cá os materiais mais baratos que o aço, e aqui em função do módulo. O índice de mérito que a gente encontrou foi custo, foi módulo por custo em volume, então essa aqui é a linha de referência que a gente vai usar para esse exemplo. Vocês estão vendo que materiais sólidos, regulares, em tração, os índices de mérito são sempre elevados à potência unitária. Os índices de mérito desses sólidos em flexão já começam a ter potências aqui de elevado a meio, elevado a 1/3. A gente pode usar isso como referência. Se eu quiser um material para reduzir custo, a gente pode pensar que os materiais mais baratos para manter a rigidez da estrutura em função do custo final, nós temos aqui o concreto como grande campeão. Construção civil adora concreto e cimento porque é barato. A gente não está pensando na massa final, a gente está pensando no custo final da estrutura. Outra opção bastante usada na construção civil, aço carbono, aço estrutural. Outra opção usada na construção civil, madeira, ferro fundido. São materiais altamente rígidos e baratos. Então a gente tem ali uma relação de rigidez por preço muito interessante. Tem material mais rígido que o concreto, cerâmicas técnicas, tem aos montes aqui, só que elas são caras. Compósitos são caros e não são tão rígidos assim. Polímeros não são tão rígidos assim, com preço intermediário. Espumas são baratinhas, mas são muito flexíveis. Então, os campeões aqui na rigidez e no preço, concreto, pedras, né? Aqui pedras, tijolo, vidro está um pouquinho aqui abaixo, ferro fundido, aço, construção civil, concreto e aço estrutural são os mais empregados na construção civil, pensando no custo barato. Mas eu quero fazer uma estrutura de alumínio. Beleza, pode fazer. As ligas de aço inox estão aqui, as ligas de alumínio estão aqui. O alumínio, pensando na rigidez dele e no preço, vai ficar um pouco mais caro, mas tudo bem. Aço inox vai ficar bem mais caro que alumínio. Dependendo do projeto, dependendo do apelo estético, dependendo de outros fatores, a gente pode abrir mão do preço. Mas o que estou falando ali da construção civil base, no Brasil, principalmente, é concreto e aço estrutural. Bom, no livro do Ashby, que a gente usa como referência, né, tem vários anexos, onde tem aqui propriedades dos materiais, densidade, módulo, limite de escoamento, velocidade de fratura, capacidade térmica, apelos ambientais, né, como gasto energético e pegada de carbono, enfim, essas TG, TM, então tem tabelas de nomes e aplicações e tabelas de propriedade ao final do livro que a gente pode consultar para poder construir os diagramas e para poder fazer os exercícios. Tem também no anexo C, já alguns valores típicos de projetos e de situações de concepção de projeto. Então, aqui projetos limitados na stiffness, seria fineza, né, uma coisa assim, são estruturas muito finas, como colunas finas e vigas finas. Pensando em minimizar a massa, a gente tem aqui barras, estruturas em tração, vigas, colunas, painéis, cilindros pressurizados, esferas pressurizadas e com algumas variáveis. Então, pegando aqui o caso de colunas. Colunas que vão ter a rigidez pensando na sua estrutura fina. Comprimento fixo, forma especificada, seção de área livre, para reduzir massa, o índice de mérito vai ser módulo elevado a meia por densidade. Vou pegar uma barra aqui, que foi os exemplos que a gente usou sempre no início das atividades. Comprimento especificado, projeto limitado na rigidez para ser muito fino. Seção de área livre, módulo por densidade. Uma viga com altura fixa, né, onde eu tenho as medidas de largura e comprimento especificado, a altura fixa vai dar módulo elevado a 1/3, né? No caso aqui, espessura poderia ser considerado como esse valor, módulo elevado a 1/3 sobre densidade. Colunas em compressão, painéis carregados, placas, então a gente tem aqui diversas situações já previstas com os valores de índice de mérito já determinados. Tá? Tem os anexos para várias situações, depois vocês podem consultar lá para dar
uma conferida. Bom, a aula de hoje é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem, se cuidem. Próxima aula a gente vai falar de alguns exemplos de projetos concebidos na deformação plástica, né, como limite, sendo a deformação elástica não controlada, desde que não seja muito grande. Fiquem bem, até a próxima.